Ó, e eu recebo aqui a Andressa Cordeiro, que é isso. Oi, bom Estou dia! aqui no TPE, de tanta alegria que eu fiquei de ver você aqui. Ele ia Nossa, cair. e você sabe que eu tentei me produzir, mas não deu certo muito Ai, hoje, para, assim. você produziu e tá muito bem, tá muito legal. E, ô Andressa, dessa vez eu Oi. coloquei o celular em pé, tá vendo? Para poder não ficar tão. O povo não ficar enchendo o saco com o celular deitado. É, Minha então, amiga, esse e negócio, aí? deita o celular, fica com ele em pé, agora faz assim, aí a gente fica meio confuso, né? Assim eu acho que ficou melhor, não ficou? Não fica, é porque era só na rádio que era daquele jeito, que é uma invenção louca minha, né? É assim, entendeu? Ah, entendeu. Ô, Andressa, e aí, cadê tuas filhas, hein? Tá tudo aí pegando fogo com a mamãe, né? Eu tranquei tudo lá embaixo no quartinho. Trancou as filhas aí. Gente, todo mundo sabe que a gente fez o documentário Choro de uma Criança 2, com novas histórias sobre abuso sexual, e que é um tema muito difícil, né, Andressa? Que só a gente que passou para poder ter coragem de falar. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas como que foi para vocês falarem isso?" Nem a gente sabe explicar como que a gente começou a falar isso. É Não muito tem uma louco. concreta. Às vezes você também tem tipo isso. Eu não Sim. lembro, eu só comecei a falar para ajudar outras pessoas e saiu. Como que foi Não, é para você isso? que a gente se cala durante tanto tempo, Pode né? falar que eu tô ouvindo. É tão louco esse assunto, porque no meu caso eu me calei por mais de 20 anos. Eu E aí, de imagino. repente, quando você decide compartilhar dessa experiência, por mais negativa que ela tenha sido, Uhum. pessoas ainda, muitas ainda não acreditam, duvidam e falam assim: nossa, mas você fala Sim. com uma naturalidade, mas será que isso realmente aconteceu? Você está exagerando? Será que você não está se colocando muito como vítima? Você acredita que eu já recebi, inclusive de familiares, Para com isso, não acredito. Gente, que isso? você ter uma noção, para falar assim: ah, será que ela não está exagerando um pouquinho? Ah, porque quem vai garantir que isso foi É, verdade? Tantos anos se passaram, né? Olha só para você é ver. verdade. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa se passou de vítima, mas só a gente que passou por essa questão do abuso sabe como que é. E sabe o que é mais interessante na nossa história? Olha que legal, o Kleber entrou aqui, a nutricionista Andressa também entrou aqui com a gente. A gente fala isso e às vezes as pessoas não entendem essa coisa que a gente passou, porque só a gente que passou que sabe, né? Pô, a Só gente não quem. ia ficar com um assunto tão sério e não ia inventar isso só para chamar a atenção. Ai, a pessoa está se Barró, fazendo isso é muito vítima. delicado, você Gente, que viu isso na isso? pele, você sabe o quanto isso traz feridas, o quanto isso distorce a nossa identidade, o quanto isso gera traumas. Meu, Oi, Mesaque, bom dia. O Mesaque é um amigo nosso aqui, muito Ah, e aí, querido. Mesaque? Cadê o Mesaque, Sadraque bom e o dia. Abdinego? E... Hã? O que que você Ai, falou? que ruim essa. Eu falei assim: cadê o Sadraque e o Abdinego? Já tá o Mesaque aqui. Vamos o Sadraque e o Abdinego. Bom dia, Kleber, paz do Senhor. Gente, vamos entrando aí que o assunto hoje é do documentário Choro de uma Criança 2, para quem entrou agora. E a gente está falando sobre abuso sexual, vai falar sobre perdão, sobre um monte de coisa. Então vamos lá, Andressa, continua. Então tem pessoas que ainda acham isso, né? Que se faz de vítima, né? Você acredita que acham que se faz de vítima? Por ter passado tanto tempo, será que ela não está aumentando? É tão complicado isso, olha só para você ver. Porque no meu caso, eu demorei 20 anos para começar a contar isso. A primeira pessoa que eu contei, que eu tive coragem de falar isso, foi meu esposo, porque eu ia me casar com ele, Que isso? tá? Então, No tipo, ano o Ricardo foi o primeiro a saber disso? primeiro de todos a saber. Eu ia me casar. Ah, e Eu como que falei, foi a cara, reação dele na hora que você falou? eu não pensei, né? Eu não posso me casar sem compartilhar isso com o Ricardo, porque eu acredito que se ele me ama, ele vai conseguir me ajudar a superar isso, porque Barró, até hoje existem reflexos no meu casamento. Eu Existem imagino. muitas situações que eu tento contornar, eu tento trabalhar isso na minha mente, eu oro de verdade. Eu ainda oro para que Deus não deixe isso atrapalhar a minha vida conjugal com meu esposo, que eu falo, Senhor, eu preciso ter um equilíbrio emocional, eu tenho que ser racional, eu tenho que ser uma série de coisas para conseguir conciliar isso, esquecer de fato, não é esquecer, esquecer a gente nunca vai esquecer, mas é tentar não, como é que Não fala? deixar espetar, né? Isso, exatamente. E quando eu contei isso para o Ricardo, ele foi a primeira pessoa, a reação dele, o Barró, não foi diferente das outras pessoas. Sabe aquele cara de espanto, aquele Uhum. olhar de tipo, e aí já vem logo na sequência, nossa, mas quem foi? Quem é? Porque quando você fala que é uma pessoa próxima a você, no meu caso foram os meus tios,
E eu tenho É. vários por parte de pai, por parte de mãe, fica aquele ponto de interrogação para saber, mas quem foi? É do parte de mãe? É por parte de pai? E aí Talvez você se até na depara. cabeça dele, desculpa até te interromper, né? Eu acho que até na cabeça dele ele pensou, pô, eu vou olhar agora um por um para eu saber quem é Exato. então, né? E ele vai ficar Mas olhando, tipo, isso ó, o dia foi o que que eu ele vou fez. almoçar na casa da Andressa, uma coisa de família, eu vou tentar E detectar, eu vou tentar ver quem é. E fala assim, olha, ainda mais agora que você tem três meninas, eu imagino como que é a mente dele de tipo assim, não, não quero. Numa não, festa em família, alguma coisa, não quero nem minhas filhas perto de ninguém. Né? Eu imagino. exatamente, avó, é exatamente essa sensação, é exatamente essa conduta, é esse comportamento. E não tem como não ser diferente disso. Não tem como não ser diferente. E aí é tão louco isso, porque quando eu contei pra ele, eu fiquei meio retraída em contar quem era a pessoa. Porque hoje no testemunho eu não dou nome, né? Embora a família já sabe quem é, tanto que quando eu contei isso internamente pros familiares, isso deu uma baita de uma confusão. Eu Porque isso trouxe imagino. uma muito grande para a família. Ninguém imaginava que depois de 20 anos da minha vida Se eu fosse compartilharia, né? eu iria abrir isso para toda a minha família. Tanto que as minhas filhas perguntam, mãe, quem foi o tio? Quem é? E eu falo, no momento certo, quando vocês tiverem idade para saber quem foi, a mamãe compartilha. Mas no momento, vocês só precisam saber que houve uma situação de abuso com a mamãe era uma criança da idade de vocês, isso foi muito sério, isso gerou muitas Desculpa, Andressa, feridas. a sua filha mais velha tem quantos anos agora? Oi? A sua filha mais velha tem quantos anos agora? 10 anos. Exatamente no período que eu estava sendo É abusada. isso que eu ia te falar agora. E aí você conta tudo pra ela. Olha, a mamãe passou por isso, tal. Isso, eu conto. E aí elas ficam assim, né? Ai, mãe. Nossa, mãe. Mas como foi isso? Mãe, quem foi o tio? Olha pra você ver como isso é sério, Barró. Isso é muito sério. Mas, mãe, quem foi o tio? Você tem que me contar para eu não ficar perto dele. Eu falei, filha, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. A história é delicada, ela é delicada. É um assunto muito sério de se tratar? É muito sério, é muito tenso. Mas eu não vou esconder nada de vocês. Até porque vocês precisam saber disso para que isso não aconteça com vocês, o que aconteceu com a mãe e o que acontece com muita gente. Só que é o seguinte, tudo tem um tempo para que você saiba das coisas. Você ainda agora você está descobrindo de uma situação que aconteceu com a mãe quando eu tinha sua idade. E agora você está tendo esse meu apoio para que isso não aconteça com você. Eu estou te dando todo o apoio. Eu tô te dando carta branca para você confiar em mim, para você ter total confiança na mamãe e de pedir ajuda, de pedir socorro para que isso não aconteça também com você. Mas vamos lá. Existe um tempo para isso. Eu vou compartilhar com vocês quando você tiver idade para entender quem foi a pessoa. A mamãe abre isso para você. Porque criança, Barró, criança eles não têm trava na língua. É, E, eles são inocentes. e olha que situação delicada. Hoje, as pessoas que me abusaram têm família. Os meus tios têm filhos. Eu tenho E não primos. são suas primas e primos, né? Eu tenho primas, que inclusive tem uma das minhas priminhas, ela hoje tá com 12 anos. Então imagine para minha priminha de 12 anos descobrir que o pai dela fez Fez isso isso. com a prima quando tinha a idade dela. Você imagina, você já É pensou? É uma verdade, situação é verdade. muito, muito complicada. É uma Caraca, é muito, situação extremamente delicada. muito delicado. É um assunto sério. Olha só para você ver que abordagem delicada. Então você tem que ter muito controle, você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter muito discernimento para compartilhar isso. Quando eu falo isso nas igrejas, quando eu compartilho isso com mulheres e tal, eu nunca falei o nome, embora a família sabe quem foi, para preservar mesmo, para poder preservar a família. E Porque eu tenho certeza que você deve ter passado pelo mesmo que eu, né? Meu, fala logo quem é o nome dessa pessoa. A gente quer ver. Se eu exatamente. encontrar, eu mato. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Cara, o que eu mais escuto é isso. Fala, meu, para, fala assim quem foi. Ou senão, ó, se você sabe quem tá passando por isso, Barro, você sabe um monte de história, porque eu recebo inúmeras mensagens. São muitas histórias que eu escuto, às vezes mais, assim, eu ia falar mais pior. Às vezes mais tenebrosas do que a minha e a sua. Cada um passou por isso. Grau muito Exato. alto, o outro pode ser leve, o cara só passou a mão, mas já é um abuso, não interessa. É um Ele só abuso. pensou em fazer, já é um abuso. Só dele pensar em É um fazer e a abuso. gente não saber quem tá Exatamente. pensando, mas já é um abuso. Então, só dele ter essa mente podre de querer fazer isso com uma criança, já é um abuso. Então, tem Exato. gente que fala, meu, tem que falar. Eu falo, gente, eu não posso hoje uma pessoa que
que pensa eu não vou dizer que eu penso no próximo, mas assim, eu tenho os princípios que Deus nos ensina, né? Então é difícil para mim para chegar, gente, então vai lá, eu vou dizer agora quem é, e vocês vão lá e mata ele. Eu não posso fazer isso, Não entendeu? Até pode. mesmo porque É por- comigo foi uma coisa superada. Eu conversei, perdoou, passou. Agora, se eu tivesse com essa raiva, com essa coisa que nem eu tinha antes, no começo, quando eu entendi o que foi, com certeza eu tinha falado, eu já tinha acabado com isso faz tempo, entendeu? Se Não, fosse com em outra. certeza. Né? Exatamente, exatamente. É bem dessa forma. E outra, Barro, Jesus entrou na nossa vida. Através de Exatamente. Jesus houve cura, houve libertação, houve o perdão. De verdade, sem mentira alguma. Eu estou sendo muito sincera, muito honesta com vocês aqui. Eu perdoei mesmo, tanto que hoje, lembrando da situação, eu tenho até pena, sabe? Quando você fica assim, olha para a pessoa e fala assim, poxa vida, é uma pena, porque foi uma pessoa que foi completamente se deixou ser usada, sabe? Não tinha dimensão do que isso poderia causar na vida dela, como família dela, na geração futura dela. Não tem esse entendimento. Aí, uma vez que a gente tem Jesus e a gente conhece o poder do perdão, a gente fica com essa sensação. Eu não vou expor mais a pessoa. Eu não vou fazer mais isso com a imagem dela. Já basta, assim, por si só, a dor que foi causada. Eu não vou destruir E uma ele carrega vida. uma consequência, né? Ele, toda vez que Exato. ele olha, ele deve lembrar e falar, meu, que bosta que eu Você fiz. acha que a pessoa Falando dorme bem direito? rasgado. Que A pessoa bosta que consegue eu fiz. dormir? Você acha que a pessoa consegue dormir em paz? Eu tenho certeza que não. E eu não sei se isso acontece com você, Andressa, mas comigo hoje, a pessoa que me fez isso, ele não consegue ficar muito próximo. Ele vê que eu falo com ele, converso, tudo, mas ele não fica muito. Às vezes ele sai muito de perto, ele não consegue, tipo assim, passar muito tempo próximo, entendeu? Mas isso é uma coisa dele. Talvez chegue um tempo que ele fale, não, agora é a minha vez de eu te pedir um perdão, né? Sim. Para que ele fique livre disso. A gente falou. Beleza, eu vou te falar que a sensação que eu tive quando eu fiz isso foi um alívio. Eu não sei nem explicar, não sei como você, com você, mas é uma sensação que a gente nunca mais talvez vai ter. É uma coisa tão estranha e tão boa ao mesmo tempo que, tipo assim, fez bem pra mim, porque olha, eu já superei, já passou, e hoje eu tô aqui para evitar que isso aconteça com outras pessoas e ajudar ainda mais as pessoas. Todo mundo fala, ai, você fala desse assunto, e a gente fala, ai, mas você já falou tanto. Eu falei, cara, eu vou falar até eu morrer, porque a gente vai fazer com que isso continue, entendeu? Você sabe que gera desconforto na família esse assunto ainda. Gera desconforto. Meus pais, eles ficam muito desconfortáveis. E eu não os culpo, eu não os condeno por esse retorno. Porque é muito delicada a situação, Barró. É muito delicado, sabe? Muito Embora eu difícil. falei para eles assim, eu tive uma conversa muito séria com eles, eu falei assim, pai, mãe, eu queria que vocês entendessem assim, que não tem como eu apagar isso da minha vida. Nossa, como seria, né, Barroso, se a gente conseguisse Muito realmente bom. passar o nosso passado e nunca mais lembrar dessa história. Só que aí eu falei para eles assim: o que vocês precisam compreender é que através dessa superação, outras vidas que sofrem isso, que vêm sofrendo com essa situação, elas podem receber voz. Nós estamos sendo voz dessas pessoas que estão sofrendo com isso e que estão caladas e morrendo minuto após minuto com essa dor, com essa ferida, porque é aquilo que você Entra sempre muito o coloca. suicídio, essa coisa toda. Só quem passa por isso que realmente pode descrever a dor que isso é, a dor que isso causa. Eu sei que é desconfortável para a família, existe a questão da vergonha, das pessoas ficarem sabendo, você ficar relembrando de uma situação que aconteceu há tantos anos atrás. Poxa, é da família, vai trazer tanta contenda para, né? A gente pensa em várias coisas. Eu entendo tudo isso, por isso que eu tenho que ter muita prudência quando eu trato desse assunto em casa para não trazer até uma certa confusão, para não trazer um clima pesado na família. E aí eu tive Verdade. essa franca com os meus pais. Eu falei assim, ó, me perdoem por levantar essa situação, mas eu queria que vocês entendessem que isso foge do meu controle, isso não está mais, não tem como eu controlar isso, porque é uma situação atual. Falei, mãe, pai, existem tantas crianças que nesse momento que a gente está aqui tendo essa conversa, está sendo abusada, está sendo molestada. Isso é um assunto que não deveria se ausentar das mesas, os pais deveriam conversar isso. Isso teria que ser pauta até em escola, sabe? Teria que entrar mesmo na. Mas aí é que tá, Andressa, as escolas falam muito pouco disso, ou quase não fala. No outro documentário, no primeiro que eu fiz, eu conversei com as crianças, que eu fiz um formato totalmente doido,
Foi do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria. E aí as crianças falaram assim, a gente não tem isso na escola. Até nos bastidores, antes de eu gravar, eles estavam falando, a gente não sabe disso. Na escola não fala, não tem. Não leva alguém que já passou para ajudar e um psicólogo junto. Você entendeu? É, A escola tem uma reunião com os pais e as crianças junto para falar sobre isso, para orientar. Que quanto mais a gente falar e quanto mais os pais ficarem atentos com os filhos, isso não vai acontecer. O filho vai ter coragem de falar, não, o cara vai me ameaçar. Mas eu vou falar para minha mãe que minha mãe vai me defender, meu pai vai me defender. Então acabou. E hoje a criança, ela está muito mais prática, muito mais rápida. Eles são muito mais evoluídos. Eles mexem no celular melhor que a gente. Eles mexem no muito. celular. Eu me baseio pelas minhas filhas, Barroso. Minhas filhas me dão uma rasteira violenta. Tem hora que elas Porque falam que parece que já tem 18 anos, né? Exatamente. Ó, Você tem fala, gente você aqui. aprendeu isso, filha? Como você sabe isso? Ó, mandar um beijo pra Jaque Chalegre. A Jaque deve. Jaque, será que você tá ainda Você tá nos Estados Unidos ainda, Jaque? Manda um oi aqui pra gente, Jaque. O Barroso é Estados uma Unidos. amiga minha. Ela foi embora para os Estados Unidos. Tem a minha cunhada que tá com a gente aqui, a Amanda Duarte, pastora Amanda, que foi embora para Goiás. O Mesaque Legal. Sadraga de Negro. A Giovana Loja, minha cunhada. Ah, ela tá lá ainda, assim, ó. Estados Unidos. Desse aqui, Ó, ela falou que nos Estados Unidos as escolas falam sim sobre isso nos Estados Unidos, de assédio. amigo. Que Precisa vergonha pro ter isso. Brasil, né? É, precisa ter isso daqui. As pessoas têm muito receio de falar de um assunto desse. Cara, as pessoas É precisam muito abrir importante. o seu Tem que abrir o seu entendimento e saber que isso acontece diante e tem crianças que pedem socorro com o olhar, socorro no comportamento e ninguém consegue perceber, Barró. E se a gente ficar com esse padrão de comportamento de que, eu vou expor fulano de tal, é uma situação delicada, eu não posso fazer isso que vai... Meu, e a pessoa que tá passando por isso e a vítima que tá sendo... ninguém pensa nessa situação. Maiara, Exatamente. oi, Mai, Oi, beijo, Manhã. lindo. Andressa, me perdoa, 70 vezes 7, mas eu vou ter que ir para uma outra live agora. E Ó, tá aí eu vendo, quero te gente? Essa pessoa agradecer. é assim, gente, ó. Essa pessoa é desse jeito. Eu vou te Ela me agradecer. Mas a gente vai chama. fazer uma parte 2. Se Tudo você fica no meu topar, a montei. gente vai semana que vem uma parte 2, se você topar. Sabe que você pode contar comigo. Fica em paz. Então demorou. Mais uma vez, Eu tenho que muitíssimo trabalhar obrigado, minha muito, amiga. eu tenho que trabalhar muito aqui, filho. Eu virei empresária de pallets com meu marido. A gente tem um monte de coisa pra fazer. Tem que montar um monte de móveis agora. Andressa, obrigado, viu, mais uma vez. Imagina, querida. Um beijo pra todo mundo. Gente, Jaque, um beijo pra você. Tô com saudade demais, viu? Gigi, a Maiara, essa galera aí, o Mesaque, Sadraca Abednego. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Você que perdeu essa live que entrou agora, infelizmente, vai estar encerrando agora, mas vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube, Programa do Barró. E o assunto é abuso sexual, é muito importante e eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, Andressa. Tchau. Beijo.